Fala galerinha esperta, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Então vamos lá ver o tema de nossa aula. Aula de número 120, título da aula: Todas as formas de crer, objeto de conhecimento, diversidade religiosa ao longo da história. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Qual é a forma que eu professo a minha fé? Como é que eu lido com o sagrado? Será que a forma que eu lido com o sagrado é mais importante do que o meu colega? Será que minha religião é mais importante que a dele? É justamente isso que a gente vai abordar em nossa aula, a diversidade religiosa e também o combate à intolerância religiosa, refletir um pouquinho sobre as diversas crenças e que não existe crença mais importante do que a outra. Existem sim uma grande diversidade de religiões. Então vamos lá com a nossa pergunta fundamental para abordar a nossa aula. Afinal, professor, o que é diversidade religiosa? A diversidade religiosa representa a grande quantidade e variedade de religiões do mundo. Ela se manifesta nas diferentes crenças, cultos e rituais ao redor do mundo, professada por pessoas que vivem em diversos lugares e também têm diferentes culturas. Trouxe para a gente refletir um pouquinho representantes de diversas religiões que estão aqui justamente para professar a sua vontade de combate à intolerância religiosa. Então, professor, aonde eu posso encontrar essa diversidade religiosa? Eu trouxe um texto aqui para a gente refletir um pouquinho sobre essa temática tão importante e também tão presente em nossa sociedade. Vamos lá. É possível encontrar diversidade religiosa no cotidiano quando, numa mesma região, há lugares para cultos e rituais de diferentes religiões, por exemplo. A diversidade religiosa representa também a liberdade religiosa dos indivíduos e a valorização de todas as manifestações religiosas. Explica, prestem atenção, que não existe uma única religião que seja verdadeira e que esteja acima das outras. Esse é um princípio básico para a gente combater a intolerância religiosa. Refletir que não existe uma religião mais importante que a outra. Existem sim uma multiplicidade de crenças e todas elas são importantes. Assim como existem diferentes locais, diferentes culturas, existem também diferentes religiões, diferentes crenças, diferentes formas de se professar o sagrado. Inclusive, galera, o termo respeito à diversidade religiosa surgiu como forma de cessar as ações de intolerância entre grupos religiosos. Por que existe intolerância, professor? Isso ocorre em muitos grupos religiosos que acreditam em uma única fé, uma única crença e que o seu ritual religioso é o correto e não aceitam o ritual religioso de outra pessoa, de outro grupo social. Esse termo foi totalmente amparado por lei em diversos países, como o Brasil, por exemplo, com o intuito de promover o respeito entre as diferentes religiões, suas práticas e também os seus fiéis. Eu trouxe aqui, galera, representantes de diversas religiões, cada um com sua crença, cada um com sua forma de acreditar e professar o seu sagrado. Representante aqui do islamismo, do catolicismo, do cristianismo, representante também aqui do judaísmo e de religiões de matriz africana, para dar um recado contra a intolerância religiosa, um recado que vai de encontro ali a essa intolerância e também dando ali o seu recado em relação ao respeito à diversidade religiosa. Para a gente falar um pouquinho sobre diversidade religiosa, é importante a gente pontuar alguns aspectos que diferenciam uma religião da outra. Por exemplo, eu trago para vocês o conceito de politeísmo. Vocês devem imaginar, né, gente?
Poli, vários, teísmo, deuses. Significam que são religiões que acreditam na existência de vários deuses. Politeísmo é um sistema religioso que consiste na crença em diferentes divindades. Nas sociedades politeístas, são admitidas a existência de múltiplos deuses, normalmente cada um dedicado a uma característica particular da natureza, como o deus do sol, o deus da lua e também o deus da terra. A gente pode encontrar a crença em religiões politeístas em diferentes sociedades. Destaco para vocês aqui sociedades antigas, da antiguidade clássica, como a Grécia, Roma e também algumas religiões ali do norte da Europa, as chamadas religiões da mitologia nórdica, que são ali politeístas porque acreditam na existência de várias divindades, cada um representada por um aspecto da natureza. Também como politeísmo, a gente tem outro aspecto das religiões, que são as crenças de origem monoteístas. Mono, um, teísta, Deus. Então, vocês podem concluir que são religiões que acreditam na existência de uma única divindade. Trouxe para vocês aqui o exemplo das religiões cristianismo, islamismo e também o judaísmo, que são aspectos religiosos que estão entrelaçados, de certa forma, uma com a outra. Vamos ler o que o texto traz para a gente. Monoteísmo é o sistema doutrinário que admite a existência de apenas uma divindade que segue uma única religião. Atualmente, as principais religiões monoteístas são o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Religiões que acreditam na existência de uma única divindade. Mais uma vez para vocês, cristianismo, judaísmo e islamismo. Trago para vocês agora também uma outra vertente religiosa tão presente na nossa sociedade brasileira, também bastante importante para a gente conhecer e também, de certa forma, combater a intolerância religiosa, que são justamente as religiões de matriz africana. O exemplo são a Umbanda e o Candomblé, que tenho certeza que você já ouviu falar ou também já deve ter presenciado algum ritual, algum culto. A religião de matriz africana contempla várias religiões, como a Umbanda e o Candomblé. Essas religiões são adaptações ou até mesmo reinvenções de diversas formas de crer dos povos africanos que para cá foram trazidos para serem escravizados lá em meados do século XVI. Como a gente sabe que a cultura não é estática, a cultura está em constante modificação, a gente tem também o que a gente conhece como sincretismo religioso, que é a mistura de alguns aspectos da religião já existente para formar uma terceira forma de crer, que são justamente as religiões de matrizes africanas, religiões tipicamente brasileiras. A primeira que eu trago para vocês aqui para a gente refletir é justamente o Candomblé, que é uma religião de matriz africana bastante popular e bastante difundida no território brasileiro. O Candomblé é uma religião de matriz africana que cultua os orixás. O termo Candomblé vem da junção das palavras Kibundo, Candombé, que significa dança com atabaques, mais Yorubá e Elê, que é casa, que significa casa da dança com atabaques. Decorrida do animismo africano, a religião tem como base as almas da natureza. Em seu entendimento, os animais, plantas, possuem também espiritualidade. Outra religião bastante famosa e tem os seus rituais bastante difundidos no território brasileiro é justamente a Umbanda, que a gente vai começar a conhecer a partir de agora, tá, gente? A Umbanda é uma religião brasileira, isso aqui é interessante, que ela é uma religião tipicamente brasileira que surgiu aqui no Brasil, resultante da mistura de elementos de diversas religiões africanas, também crenças com base em crenças indígenas, orientais e também europeias, como o próprio catolicismo, o espiritismo e o espiritismo kardecista, originado ali na crença do espiritismo de Allan Kardec. Por esse aspecto mestiço e sincrético, a Umbanda é considerada uma religião genuinamente nacional.
como eu falei para vocês, é interessante e importantíssimo a gente conhecer esses aspectos religiosos para combater a intolerância religiosa, porque a gente só tem medo do diferente quando não conhecemos o diferente. E se conhecermos esse diferente, obviamente, a gente pode combater a intolerância e respeitar todas as formas de crer. Depois dessa nossa reflexão sobre as diferentes religiões, sobre as diferentes formas de crer, é hora então de colocarmos em prática tudo que aprendemos em nossa aula através do nosso Aplicando. Vamos então à questão do nosso Aplicando. Trouxe para vocês uma questão fácil que tenho certeza que vocês vão conseguir acertar de primeira. Então vamos a ela, questão para a gente, vamos lá? O que é intolerância religiosa? Trouxe para vocês aqui algumas alternativas, a gente vai ler e no final a gente vai ver qual é que melhor se enquadra com o enunciado, tá bom, gente? Vamos então a ela, letra A, é uma atitude caracterizada pela falta de respeito às diferenças religiosas de terceiros. Letra B, é a aceitação dos diversos modos de vida e de pensamento religioso. Será que intolerância religiosa é isso, gente? Letra C, é a capacidade de questionar e provocar as pessoas por apresentarem uma opção sexual diferente dos demais. Ou letra D, condição do que existe em grande quantidade. Fato de não existir ou ser único, de ser diverso ou diferente. As alternativas aqui para a gente, vamos refletir qual é que mais se enquadra com o enunciado, de fato, o que é intolerância religiosa. Então vamos a ele, o nosso gabarito, vamos lá? A opção correta é a letra A. Intolerância religiosa é uma atitude caracterizada pela falta de respeito às diferenças religiosas de terceiros. Vamos então ao nosso gabarito comentado para fixar ainda mais o conhecimento na nossa cabecinha. Vamos a ele então, gabarito comentado. Intolerância religiosa é um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar práticas e crenças religiosas de terceiros. É quando a gente, por preconceito, acaba colocando uma religião acima das demais. Mas como a gente já estudou em nossa aula, essa é uma atitude errada. E os meus alunos, como são inteligentes, se praticaram ou praticam intolerância religiosa, vão parar a partir de agora. Ok, gente? Então agora é hora de irmos às nossas considerações finais. Chegamos então às nossas considerações finais, que nada mais é do que um apanhado geral de tudo que aprendemos em nossa aula. Então vamos começar a falar sobre o nosso tema, nossa questão norteadora de nossa aula, que é justamente a diversidade religiosa e o combate à intolerância religiosa. Falamos que existem várias religiões e que não existe uma religião mais importante que a outra. Existe sim uma multiplicidade de religiões, cada um com seus aspectos mais importantes, cada um também passível de serem respeitadas. Falamos também sobre as crenças politeístas, ou seja, crenças que acreditam na existência de vários deuses, como por exemplo as religiões da antiguidade, como a própria religião da mitologia grega, da mitologia romana e também da mitologia nórdica. São religiões ali que têm um aspecto na crença da existência de vários deuses, cada um representando um aspecto da natureza, ou seja, o deus do trovão, o deus do sol, o deus da lua e também o deus da terra. São características das religiões politeístas. Também falamos sobre religiões que têm como característica ali o fato de serem monoteístas, ou seja, acreditam na existência de um único Deus, uma única divindade. E o que a gente abordou em nossa aula foi justamente as religiões cristianismo, judaísmo e também o islamismo. Essas religiões têm um aspecto em comum, tá bom, gente? A crença na existência de uma única divindade como o ser criador do universo. Também falamos em nossa aula sobre as religiões de matriz africana, destacando ali o candomblé e também a Umbanda, religião que vem
das religiões de africanos que vieram para o Brasil para serem escravizados e trouxeram consigo a sua cultura e também os seus aspectos religiosos, dando origem às religiões de matriz africana, Umbanda e também o Candomblé. E assim, encerramos mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, conhecer também outras aulas, é só seguir nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, @Contraturno Digital. E eu me despeço por aqui. Até a próxima, galera!